Jesus diz a um místico que a gente deveria repetir essa oração várias vezes ao dia que a gente acabou de fazer, que a gente deveria chamar o Espírito Santo várias vezes. Vocês têm hábito de chamá-lo durante o dia? Não, né? A gente esquece, né? Antes das reuniões, antes das grandes decisões, antes de fazer alguma coisa, chame por ele, mas através do coração imaculado de Maria. Ela é a Santíssima Esposa dele, a amada esposa. Então, lembrem disso, ao que vocês tiverem que tomar uma decisão, né, estiverem diante de reuniões difíceis. Às vezes a gente não sabe para que lado vai, chama o Espírito Santo de Deus, ele não vai negar ajuda. Muito bem, nós estamos vivendo o terceiro domingo da Quaresma, terceiro domingo da Páscoa, e nesse terceiro domingo, vocês imaginem, os discípulos já tinham passado pelo horror da crucificação, Jesus já tinha aparecido para alguns isoladamente, já tinha aparecido lá para Tomé, já tinha aparecido para os discípulos de Emaús. E os discípulos de Emaús voltam, né, depois que Jesus parte o pão, voltam correndo, encontram com os discípulos, e quando eles estão lá conversando, eles contando o que aconteceu, Jesus entra no meio deles. É como a gente aqui reunido, falando dele, e ele chega no meio deles. Pode imaginar o impacto? Então, nesse momento, está em Lucas, né, se alguém quiser acompanhar, Lucas 24, né? Então, na hora que Jesus entra e fala, a paz esteja convosco, eles ficaram espantados e com medo, com temor, porque acharam que era um espírito. Jesus, que conhece tudo, sabe de tudo, falou, por que estáis perturbados e por que vocês têm tantas dúvidas em vossos corações? Ele fala, sou eu mesmo, sou eu. Pode pegar, pode encostar. Mas eles estavam tão, né, era tanta alegria, ao mesmo tempo tanta surpresa. Pode imaginar que dimensão era essa, que eles podiam, não conseguiam imaginar o que Jesus tinha para eles, né? Imagina, tinham visto ele sofrer, tinha visto aquela carne flagelada, tinha visto ele machucado, tinha visto ele cego de um olho, tinha visto tudo que aconteceu, e de repente Jesus aparece no meio deles e fala, a paz. Jesus não chegou cobrando, não chegou falando, vocês sumiram, né? Aquela hora não ficou ninguém, hein? Mas gente, veio estar apavorado, se ele ressuscitou, nós fugimos, o que ele vai fazer aqui agora conosco? E Jesus fala só da paz. Achou que eles estavam com muito medo, ao mesmo tempo de medo, de maravilhados, de encantados. Jesus falou, e para eles verem que não era só espírito, mas era corpo, tinha osso, era ele. Falou, vocês têm alguma coisa para comer? E comeu no meio deles. E Jesus aí explica, fala, é isso tudo que foi dito para vocês, era isso que eu falava. E vocês terão que ser testemunhas de tudo isso. Bem, fala, Filó, naquela época eles davam conta disso, porque Jesus iluminou a cabeça deles, conseguiu que eles entendessem, abriu a mente, entregou o Espírito Santo para que eles fossem conduzidos. Claro, porque imagina como é que aquele povo, aqueles homens, que eram pescadores, iam dar conta de testemunhar Jesus, e que nós estamos hoje reunidos por causa do testemunho deles. Então, o que nós temos que aprender com tudo isso 2000 anos depois? Filó, eles estavam reunidos e Jesus chegou. Hoje, a gente repete tudo isso que eles viveram. É possível? Sim ou não? Sim? Aonde? Aonde? Quando? Fala alto. Sim. Então, todas as vezes que a gente se reúne para celebrar a missa, para participar da missa, nós estamos repetindo isso aqui que os discípulos viveram. Eles estavam reunidos falando dele. E nós, quando reunimos, a gente vai escutar a palavra. Aliás, a primeira coisa que a gente fala é agradecer a Deus por ter nos dado Jesus, não é assim? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Depois a gente escuta a palavra e depois a gente se reúne na presença dele.
É claro que a ressurreição, ela é a grande sustentação da nossa fé. E isso é uma coisa que tem que ser fortalecida, dita, conversada, porque é nela que nós nos seguramos. Como diz São Paulo aos Coríntios, se Jesus não ressuscitou, nossa fé é vã, é perdida, é tempo perdido a gente estar aqui. Mas é claro que a consciência de que Jesus está vivo no meio de nós, isso cresce de uma forma muito lenta, porque somos muito frágeis, e a gente mais duvida do que crê. Então, de verdade, quantas dúvidas temos que de verdade Jesus se coloca no meio de nós, que na hora que o padre faz a consagração, a partir daquele momento, nós temos Jesus vivo. A gente não pensa nisso. A gente acredita nisso mais ou menos. Porque se de verdade acreditássemos que Jesus está vivo no meio de nós, aquele Santíssimo ficaria sozinho como ele fica? Não ficaria. Jesus diz isso a um monge, naquele livro Ensinies, ele fala: se os meus filhos tivessem certeza da minha presença viva, as igrejas não caberiam. Isso é ele que fala. Do nascer ao pôr do sol teria fila, mas as pessoas não creem na minha presença ali. Não creem. Não creem que eu posso chegar ali, ele está vivo. Eu falo e ele me escuta. E se eu calar, e se eu caminhar, eu vou poder escutar o coração dele bater. Ele está vivo. Quantos milagres eucarísticos estão descritos no mundo? Inúmeros. Tem livros de milagres eucarísticos. Que Jesus se coloca naquele momento, que a hóstia se transforma em pão. Então, por que nós não acreditamos? E porque eu sempre digo que a intimidade vai gerando descaso. Nós já esquecemos que Jesus é o grande tesouro da nossa vida. Por que a igreja está de pé? Porque ele permaneceu vivo no meio de nós. Vivo pela palavra quando eu escuto, e vivo cada vez que eu recebo a Eucaristia. E vivo ali à nossa disposição para vir chorar, para vir cantar, para vir louvar, para vir agradecer, para vir contar um segredo, para dividir a vida com ele como um amigo. O dia que acreditássemos nisso, eu pergunto para vocês, nós teríamos problemas? Nem meio. Tudo a gente viria contar para Jesus. É o mesmo Jesus que andou na Galileia. Isso é uma coisa tão fantástica, né? O mesmo Jesus que andou, que curou tanta gente, que fez o que fez, está aqui no meio de nós hoje. Então, por isso que a nossa caminhada é tão lenta, o nosso processo de conversão é tão devagar, por causa da nossa miséria. A gente vive nessa, igual os discípulos aqui, ó, num estado de encantamento e ao mesmo tempo um estado de: será que é verdade? E quantos duvidaram já, e quantos padres duvidaram, e quantas, o milagre de Lanciano, exatamente por causa da dúvida do sacerdote que olhou e falou: será? E aí, na hora, o pão se transformou em carne, e foi mandado para estudar pelos cientistas, e eles mandaram para o mosteiro escrito: o verbo se fez carne. Isso é fibra cardíaca, e o sangue era sangue humano, O positivo. Que até hoje faz 5 coágulos, tem o mesmo peso junto e separado, dissolve, coagula. Esse milagre se repete todo ano. Está lá exposto, é só ir lá ver. Mas a gente duvida. Então por isso a gente vem comungar e não presta atenção onde estamos indo. Quando o ministro passa, a gente continua sentado, a gente não levanta e se reverencia, e é Jesus vivo. E a gente vem comungar e traz um cachorro e segura ele no colo, o tempo do cachorro pegar na hóstia. Não pega porque eu coloco dentro da boca de quem traz aqui com o cachorro. Perdemos a noção do sagrado. E eu pergunto para vocês: é possível vivermos sem a Eucaristia? Não é, ele é a nossa força, é o nosso sustento. Ele é nossa vida, é o ar que a gente respira, é o nosso amor. Como é que eu posso ser transformado se eu não me encontro com ele? E como é que eu posso ser testemunha dele se ele ainda para mim não é vivo? Como que eu posso testemunhar a beleza de caminhar com Deus que é vivo? Como eu posso testemunhar isso? Apenas se eu
experimentar. E Jesus é de uma delicadeza tamanha que Ele permite que a gente possa experimentá-lo, que a gente possa fazer uma vida na companhia de alguém que nos quer muito e nos ama muito. É só desejá-lo, é só querer. O dia que a gente pensar de verdade que eu tenho a oportunidade todos os dias de encontrar com Ele, de conversar com Ele, eu deixaria de missa diária? Jamais, jamais, as igrejas não caberiam. Mas a gente acostumou. Está errado. É preciso que a gente deixe de ser morno. É preciso que a gente volte ao primeiro amor. É preciso que a gente se converta. É preciso que a gente tenha uma alegria que inunde o nosso peito. É preciso que a gente tenha coragem de dizer: eu estou indo ao encontro do meu Senhor. Todos os dias eu tenho a graça de poder ser alimentada por Ele. Já imaginou que a gente pode receber isso? E por que não vamos? Porque não cremos. Crê mais ou menos. O pessoal fala assim: vão à missa? À missa? Sim, vou me encontrar com o Senhor. Eu vou ouvir a palavra e vou me alimentar do meu Deus, daquele que me transforma, daquele que me carrega, daquele que tem um projeto imenso na minha vida, que se eu não atrapalhar Ele cumpre. E eu hoje, por causa da vida que eu levo com Ele, eu posso testemunhar, e carrega essa alegria de ter Ele conosco. Compreendem como a gente precisa de assumir de verdade a nossa fé, e de assumir que somos hoje as testemunhas de Jesus, como os discípulos foram um dia. O mundo não precisa de palestra, não precisa de discurso. O mundo precisa de testemunho vivo. Por que o mundo é tão dividido assim? Porque nós, como cristãos, não vivemos isso. Nós primeiros temos que adorar a Jesus, que é o amor da nossa vida. A gente deveríamos começar o dia diante dele de joelho para pedir a bênção, a orientação, a luz, mostrar o que a gente gostaria de fazer hoje, falar: está de acordo com o seu projeto? Senhor, eu estou aqui para vos amar e vos servir. Só preciso de mim para ter a vida voltada para Ele, saber que caminhamos. A gente vem do amor, caminha no amor e voltamos para o amor. Então isso tem que estar na companhia de quem? Dele. E abandonamos Ele. E a gente se apega naquilo que não te dá sustentação. A gente vive de mentira, de ilusão, quando Ele é real. Quanto tempo a gente perde, quanta tristeza carregamos, quanta mágoa no peito, quanta dificuldade, porque nos falta coragem de vir aqui falar: oi. São João Maria Vianney teve uma visão belíssima de que cada pessoa que chega para visitar o Santíssimo, Jesus recebe com um beijo. Ainda bem que a gente não vê, porque ia cair mortinha se eu visse uma cena dessa. Pode imaginar o que é ser recebido por Ele, saber que Ele está ali vivo. Isso é o maior tesouro que nós podemos carregar. Isso é riqueza. Essa é a maior riqueza que a gente carrega na vida. Qual é? Ter Jesus vivo, que eu posso cutucar Ele e falar: Jesus, e falar: oi, vou te contar um negócio. Isso é espetacular. Ele não marca a hora, Ele não te fala que dia você pode vir, Ele não te define que roupa que você tem que usar, e Ele não cobra nada a hora dele de graça. E Ele fala assim: quando você vier, traga para mim os seus problemas, a solução eu as tenho. Olha que coisa espetacular, que eu posso chegar perto dele e falar: Jesus, eu vim te contar esse problema. O senhor falou que era só para contar, então tá bom. Então, o problema está dado. A partir de agora, eu estou por sua conta, já não tem mais problema nenhum, porque o Senhor vai resolvê-los. É essa confiança. O que mais ofende a Deus? A nossa desconfiança nesse amor. Então é preciso ter a coragem de cantar no mundo, essa certeza de que a morte não tem a última palavra. Então vocês imaginam quando os discípulos puderam ver que aquele homem na cruz que morreu estava vivo, comendo? Como é que é isso? Essa é a proposta que Ele trouxe para nós. Isso que Ele veio revelar, que somos filhos do Altíssimo e que a nossa vida é eterna. Então hoje, quando vocês escutaram a palavra de Deus hoje no Evangelho, falava: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu para trazer vida. É porque a gente confunde vida com subsistência. Deus é o pão da vida. Ele me alimenta porque Ele quer cada um de nós com Ele eternamente. Mas nós não temos essa dimensão. Então por isso ficamos tão presos só naqui e agora. E Deus Pai fala assim:
Parece pão, não parece? É branquinho, parece pão, tem gosto de pão. E ele fala para Catarina: Catarina, quem percebe que não é pão é os sentimentos da alma. É ele que percebe que não é pão, mas que é o próprio Deus. Porque a Eucaristia é o alimento da alma. A palavra de Deus é alimento da alma. O nosso corpo se alimenta de comida. Mas quem nos carrega é a alma. É a que menos a gente cuida. A gente faz ginástica, maravilhoso. A gente vai nutricionista, maravilhoso. Faz preenchimento, né? Estica, encolhe, faz o que quer, né? Gasta com as plásticas, gasta. Não estou falando para não fazer, não. Gastamos com tudo. Mas gastamos o que na alma? E é ela que eu vou apresentar em primeiro lugar. No momento da morte, a nossa alma vai direto para Ele. O povo está lá te arrumando, você já está lá diante dele. Isso é imediato. E nós vamos levar o quê? Para Jesus, que ele é tão preocupado com os botox lá de fora, que não pôs botox na alma. Está falando mentira? Não estou. Como que investimos pouco na alma, porque não acreditamos que a vida espiritual é real. É real. Nós vamos hoje dar testemunho de Jesus no mundo hoje, que está tão difícil falar da fé, não é fácil. Não é brincadeira. Então por isso é que vocês têm que experimentar esse Deus vivo. Eu não posso dar para vocês a alegria de estar com Ele todos os dias e falar: Jesus, só viu isso? Jesus, só me ajuda nisso? Falei: mas você é dependente assim? Sim, eu tinha que dar o telefone para uma pessoa importante. Eu joelhei e falei com ele: Jesus, estou precisando de ligar para tal pessoa, o senhor está de acordo? Como o senhor não falou nada, o negócio é o seguinte: vou ligar, se ele atender, o senhor está de acordo, se o senhor não atender, está tudo certo. A pessoa atendeu, eu falei: então o senhor está de acordo, legal. É difícil, mas tudo se expõe para Ele. Mas isso você vai contar? Vou, tem que contar tudo, porque eu pertenço a Ele, a minha vida é dele, e eu vou ter que acertar com Ele. E eu não quero perder tempo com, como ele fala com a Gabriele: Gabriele, não perca tempo com as bagatelas daqui. Bagatelas, é assim que ele chama as nossas coisas. Essas bagatelas, Gabriela. Comece a pensar nas coisas do alto. Comece a pensar, e pensa com alegria que um dia nós vamos nos encontrar. Pensa com alegria que quando você ele fala: sabia que você ainda não nasceu? Ela fala: não, você não nasceu para mim. Quer dizer, a nossa morte. Que hora que você chegar aqui, que você abrir a porta, sou eu que estou do outro lado. Você de morrer, só de pensar. Então se preparar para esse dia. E Deus Pai fala para Catarina: eu devolvo o corpo para vocês. Vocês nem vão sentir falta, mas eu dou ele de volta. Isso é maravilhoso, pensar numa coisa dessa. Que aquelas pessoas que eu amo, que porque eu amo eu permito que vá, um dia eu irei revê-las. Essa é a promessa. Porque ele voltou para falar: aqui, eu estou vivo. Por que vocês estão aflitos com o quê? Eu falei: Senhor, mas é muita alegria, é isso mesmo. Eu vos convido a viver uma alegria. E no meio das dificuldades, no meio das provações, a gente possa dar testemunho que Ele é vivo. E que a morte não tem a última palavra, ela é a penúltima. Que não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Então testemunhar isso no meio da dificuldade. Na hora que a vida está pegando fogo, para. Você não sabe para onde ir, para. Feche seus olhos e fala: Jesus, o Senhor é minha luz, me dá o caminho. Eu não estou enxergando nada, mas se o Senhor me der a mão, eu não vou ter medo. E o Senhor dá o caminho. Se o Senhor der o caminho, eu posso pisar que eu não vou cair. Essa confiança, essa intimidade, é isso que os discípulos viviam, e é para isso que Ele deseja que a gente esteja em paz. Essa paz que o mundo nunca vai te dar. O mundo te tumultua. Tudo que é de Deus tem que gerar paz. Todos os sentimentos que geram paz em você não te pertencem, é dele. Todo pensamento bacana que a gente tem não vem de nós, vem dele. E aprender que essa caminhada Ele quer fazer conosco, como Ele fez com os discípulos de Emaús. Hoje Jesus andou com vocês o dia inteiro, talvez vocês não tenham percebido que Ele andou com vocês o dia inteiro, que Ele te socorreu em tantas coisas que a gente não viu, porque os nossos olhos não estão treinados, porque a gente acha que a gente consegue as coisas pela força das nossas mãos. Eu digo para você: não confie em você, confia nele. Tudo conta para Ele. A mínima coisa conta para Ele. A mínima coisa conta para Ele. Conta seus desejos, seus sonhos, seus medos.
Fala com ele: Jesus, eu queria tanto vos servir. Fala com ele: Jesus, eu queria de tanto viver uma fé de verdade. Eu queria tanto não idolatrar ninguém, a não ser o Senhor meu Deus. Eu não quero prestar atenção na minha conta bancária e ter ela como minha segurança, mas a minha segurança é ser o Senhor. Não no nome que eu carrego, no sucesso que eu faço, na beleza que eu tenho. Não é isso, no Senhor. Entender que tudo isso é nada, como diz Paulo, mas apenas o Senhor é tudo em nós. Será que nós, como cristãos, vamos dar conta de verdade de ter desejo, né? Guardem isso. Cristianismo é a religião do desejo. Deus nos deseja mais que a gente deseja Ele. Mas que a gente possa desejar Deus e falar: como que eu posso viver sem Ele? Por que eu preciso vir à Eucaristia? Por que eu preciso ser alimentada? Essas coisas são tão impressionantes que eu nunca tinha passado pela experiência de ficar sem Jesus muitos dias e meses. Como eu ganhei dele a graça que eu pedi de Eucaristia diária, eu devo ter mais de 30 anos de Eucaristia diária. Na pandemia, acabou. Na pandemia, a gente trabalhava todos os dias no hospital, fui da linha de frente, sozinhos. Eu e mais um grupinho parava na porta, ajoelhava na porta lá da igreja, lá do Colégio Arnaldo, e rezávamos o terço, de joelho no chão, no passeio, chorando, falando: o Senhor está preso aí, e nós estamos de cá. Nós precisamos do Senhor, e o Senhor é a nossa força, está preso. E numa época que a gente ficou preocupado, porque toda hora parava o carro da polícia, né? Porque teve uma época que o prefeito mandou tirar o povo da rua, né? E a gente estava lá de joelho, rezando. Precisava de força para ir trabalhar. Mas teve um dia que foi uma emoção, quando no sábado de manhã a gente estava trabalhando lá no hospital, e a gente estava dentro do CTI, estava discutindo, estávamos sentados, estava a equipe de CTI, a oncologia, a nefrologia, estávamos discutindo um caso grave, quando de repente eu falei com o pessoal: gente, para um minutinho, será que é só eu que estou louco ou tem um sax tocando? Não tinha ninguém na rua, ninguém andava na rua, né? Era só a gente, né? Falava com Jesus: não tem ninguém, só nós dois. Não tinha ninguém na rua. Falei: tem um sax tocando? Falei: gente, tem um sax. Amo sax, né? Falei: vou lá na janela ver se tem alguma coisa acontecendo. Quando eu cheguei na janela, Deus guarde esse sacerdote que eu não sei quem é. Tinha um homem com ele tocando um sax, e um sacerdote no passeio da Santa Casa, com o Santíssimo elevado, dando a bênção. Achei que nós todos fomos morrer de chorar. Sabe aquela certeza absoluta que não estávamos sozinhos? Sabe aquela certeza assim de que eu fico super emocionada quando eu lembro dessa cena, porque foi uma coisa tão forte. E foi chegando as carinhas do povo, tudo naquelas janelinhas da Santa Casa. Naquela certeza assim: eu estou convosco, não desanimem, não desesperem, não enfraqueçam, eu acompanho, eu estou aqui. E o padre ficou um tempo com o Santíssimo exposto, as pessoas colocando a mão para fora Era tão duro, né? Era aquele Deus que poderia mudar todas as coisas, é o Senhor que nos acompanha, que tem misericórdia de nós, e Ele de lá, de longe, a gente com a mão estendida, né? Daquele desejo de o encontrar. E aí eu falei com Jesus na minha casa, falei: Jesus, o Senhor percebeu que eu vou morrer sem o Senhor? Eu não vou dar conta de sobreviver, eu não dou conta de ficar sem a Eucaristia, eu não dou conta de ficar sem o Senhor, o Senhor é minha força, o Senhor é a minha vida, como é que eu vou viver? Lutando com tanta dificuldade, com tanta coisa difícil, nós somos abandonados. Todo mundo falava: bate palma para os médicos, bate palma para a enfermagem, bate palma para a fisioterapia, vocês vão, nós estamos aqui guardados, vocês vão, não era assim? Bate palma para a turma que enfrenta, e nós estamos guardados. Nós fomos desamparados, a equipe de saúde ficou desamparada, e fomos, né? E aí eu falei com ele: como é que eu vou fazer para comungar? Eu não dou conta de ficar sem o Senhor. E é claro que toda lembrança boa só pode vir, ideia boa só pode vir de Deus. Quando eu lembrei do mosteiro, Nossa Senhora das Graças, descobri que eu tinha uma cliente que devia ter o telefone da abadesa. Falei com ela: liga para a abadesa para mim, pergunta para ela se eu posso ir fazer adoração. Eu não vou sobreviver sem adoração, não vou. Eu sei que eu não vou sobreviver. E aí a abadesa, falei: fala com ela que eu não vou contaminar ninguém, eu não estou com Covid, eu não peguei Covid, né? Eu
eu vou ficar de fora, devem ter uma capela mais separada. E aí a abadesa falou, não, fala com a Filó que ela pode vir fazer adoração quando ela quiser. Achei que eu fosse morrer no pedido de adoração. E ela falou, convida ela, fala com ela que o marido, que eles estão convidados para a celebração eucarística. De hora que eu recebi a Eucaristia, eu achei que literalmente eu fosse morrer. Sabe aquela emoção de reencontrar, de poder de verdade estar diante daquele que é o Senhor? De novo poder estar com Ele, de novo receber o abraço dEle, de novo receber a força dEle, de novo falar coragem. Nós estamos aqui, coragem, você não está só. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então poder voltar a isso, a gente não pode acostumar, não podemos acostumar com a Eucaristia. A Eucaristia sempre tem que ser algo que vai fazer tremer as nossas pernas. A emoção de estar numa fila para poder estar diante dele vivo, isso não é uma brincadeira. Mas é claro que por isso o nosso processo de conversão é tão lento. Ele só começa, eu acho que a gente vai até o fim da vida. Mas a gente precisa meditar essas coisas, saber que isso não é uma brincadeira, que isso não é uma história, é real. Por que a igreja permanece? Porque Jesus ficou, Ele não foi embora. E hoje nós podemos encontrar com Ele todos os dias. E eu posso encontrar com Ele várias vezes no dia. Quando? Todas as vezes que eu vier ao Santíssimo. Mas aquele Jesus mesmo, eu posso ali falar com Ele? Pode. Ele escuta, Ele vê. E todas as suas palavras Ele guardará no coração dEle e vai usá-los. Pode falar. Exposto ou não. Ali Ele está em corpo, sangue, alma e divindade. Então tem um santo que fala assim: Senhor, faz de mim um inseto muito pequenininho para que eu possa passar na fechadura. E quando eu estiver lá dentro, me faça tão grande que eu nunca mais possa sair. François Xavier, que é o Vantuan, foi um sacerdote, foi um arcebispo de Xangai, que foi preso quando o comunismo chegou em Xangai. Os padres e as freiras foram levados para as lavouras, as igrejas foram incendiadas, as livrarias católicas foram incendiadas, e ele foi preso. E ele ficou preso 13 anos num lugar que não tinha nem janela. E aí, quando ele foi preso do jeito que ele estava, não tinha nada. Depois de alguns dias, perguntaram para ele se ele tinha algum remédio para tomar. E ele falou: eu tenho problema de estômago. E aí quem recebeu a notícia entendeu que na verdade o que ele queria, não tinha problema de estômago, coisa nenhuma, que ele queria o vinho. E aí ele celebrava com a migalha de pão e uma gota de vinho na palma da mão a Eucaristia. Então ele fala que celebrou com cálice de ouro, de prata, nos melhores lugares ele celebrou, nas igrejas mais chiques ele celebrou, e ele passou a celebrar a Eucaristia diariamente na palma da mão, com uma gota de vinho e migalha de pão. E ele fala que foi a sobrevivência dele. Depois que ele saiu, que ele foi libertado, ele foi trabalhar no Vaticano, e o cardeal que cuidava do João Paulo II falou com ele: vem cá que eu vou te mostrar a capela do João Paulo II, o Santíssimo lá. Ele foi e falou com ele assim: você vê alguma coisa diferente nessa capela? Ele falou: não. Ele falou: olha para o piso. Por quê? Porque nós mandamos trocar. Eu mandei trocar. Por quê? Eu mandei pôr madeira, porque João Paulo II faz 7 horas de adoração por dia, não é por semana. Ele visita o Santíssimo 7 vezes no dia e deita no chão prostrado. Por isso ele foi o Papa que ele foi. Tudo ele ia lá conversar com Jesus, prostrava no chão 7 vezes no dia. A gente reza um terço, fala: não, rezei demais hoje, gente. 7 horas de adoração eucarística, porque sabia de onde que ele estava. E o cardeal falou: nós temos certeza que ele o vê. Nós temos certeza. O dia que vocês quiserem ler um livro espetacular sobre ele, chama O Papa dos Milagres, vocês verão quantos milagres João Paulo II fez de fazer um sinal da cruz em alguém. Vá ler, que o livro é escandaloso assim. Teve um fotógrafo ateu do Vaticano que fotografou e se converteu por ver os milagres dele. Que depois ele ficou sabendo, depois ele ia atrás e via os milagres. Mas por quê? Porque era Deus vivo com ele. É isso, é quando a gente caminhar com ele, quando a gente fizer uma unidade.
Vocês imaginam 7 horas de adoração por dia? Eu faço uma luta para ver se as pessoas vão visitar Jesus uma vez por semana. Falo, gente, quinta-feira é dia da adoração. Vai ver Jesus, vai visitar. Então nós precisamos de entender que nós temos um tesouro, que é a nossa força, a nossa vida, e tudo sem restrição eu posso dizer, e tudo eu posso dividir, posso pedir luz, posso pedir sabedoria e falar, me ajuda. Eu não sei o caminho, eu quero voltar para casa, eu não quero vos ofender, eu não quero vos magoar, eu quero vos servir, eu não quero pecar, me ajuda. Você acha que ele vai negar a graça? Não vai. Então eu preciso que de verdade a gente assuma a nossa fé, de verdade a gente viva a nossa fé, de verdade. Fala, Senhor, eu sou frágil, exatamente porque eu sou frágil e tenho consciência da minha miséria, que eu posso ser sua discípula. Eu posso andar atrás do Senhor, não sirvo para nada mesmo, mas o Senhor serve, o Senhor pode. Então não vamos perder isso, que esse terceiro domingo da quaresma, da Páscoa, e essa semana que nós estamos vivendo, vamos pedir a Jesus a graça de ter amor ao Santíssimo Sacramento, de adorá-lo vivo ali na Eucaristia, mesmo que a gente não veja, não vamos ver, mas fala, Jesus, me ajuda. Eu creio, mas venha de encontro à minha pouca fé. Eu creio, Senhor, que o Senhor está nas mãos daquele sacerdote, mas venha de encontro. Aproveita quando o sacerdote levantar a hóstia, como eu pedi a ele uma vez, eu posso dizer a vocês, eu falei, Jesus, aproveitando a sua santíssima presença, me dê a graça. Eu preciso da missa diária. Foi assim que eu consegui. Eu preciso. O Senhor não precisa de mim, mas eu não posso viver sem o Senhor. Me ajuda. Me dá um jeito de fazer missa diária. Ele deu. Então assim, se a gente precisa pedir, aproveitem na hora que o sacerdote está ali, aproveitem na hora que vocês vêm aqui e falam com ele, me ajuda. Você acha que ele vai negar? E ele falou, quando vocês vierem, eu só quero, não programa o que você tem que dizer, é um encontro de amigos, assim que ele chama. Eu falo, gente, que oportunidade nós temos de poder chamá-lo de amigo, e ao mesmo tempo de meu Senhor, é aquele que divide até o café, mas ao mesmo tempo eu digo, meu Senhor e meu Deus. Só Ele poderia nos oferecer essa dádiva. Então não percam isso. Isso é o maior tesouro que nós podemos ter, que nada possa tirar de você. Se você ainda não consegue missa diária, mas que você não perca a oportunidade de assistir missa, e jamais perder a missa do domingo, jamais. Peça a Ele a graça, fala, Jesus, eu preciso dessa graça, eu preciso me alimentar, eu preciso ter disposição, eu preciso ter alegria, eu preciso, me ajuda. Somente Ele pode nos dar isso. Então que a gente possa viver isso para poder ser testemunha de um Deus vivo. E eu quero terminar com um poema de Vantuan. E ele nos diz assim: só Deus pode dar a fé, mas vós podeis dar o vosso testemunho. Só Deus pode dar a esperança, mas vós podeis dar a confiança aos vossos irmãos e irmãs. Só Deus pode dar o amor, mas vós podeis ensinar os outros a amar. Só Deus pode dar a paz, mas vós podeis espalhar sementes de unidade. Só Deus é o caminho, mas vós podeis mostrá-lo aos demais. Só Deus é a luz, mas vós podeis fazê-la resplandecer aos olhos de todos. Só Deus é a vida, mas vós podeis dar aos outros vontade de viver. Só Deus pode fazer aquilo que parece impossível, mas vós sereis capazes de fazer aquilo que é possível. Só Deus é suficiente por si mesmo, mas Ele prefere contar conosco. Quando Jesus apareceu, da ressurreição até Pentecostes, a grande figura que permaneceu com eles, ajudando eles a rezar, e ajudando eles a terem perseverança, estarem reunidos em oração, foi Nossa Senhora. Então a devoção popular colocou, porque isso é de abril em geral a junho, que é Pentecostes. No meio de abril a junho é o mês de
Maio. Então a devoção popular colocou o mês de maio como mês de Nossa Senhora, porque ela é sempre quem nos ajuda a permanecer em Deus. É ela que nos ajuda nos ensina a obediência, é ela que nos ensina a amá-lo, é ela que nos ensina a adorá-lo, e ela que nos ensina que depois de adorá-lo e de amá-lo, a gente vai em direção ao irmão. Mas primeiro eu estou com ele, eu me alimento dele para depois estar com o outro, como Madre Teresa. Madre Teresa ficaram algumas horas em adoração e depois ela ia trabalhar. Primeiro ela se enchia do amor dele para depois levá-lo aos outros. Não tente mudar a ordem, porque não dá certo. Até para ajudar alguém eu preciso de Deus. Tudo a gente precisa dele. Então a adoração é a maior das caridades. Primeiro eu preciso dele, para que ele me ensine a amar, porque sem Deus nós somos pobres demais para amar os pobres. Que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa miséria, e nos ajude a experimentá-lo, a viver essa relação de amor, para que a gente possa revelar aos outros o quão maravilhoso é caminhar com Deus vivo. Que Nossa Senhora nessa noite interceda por cada um de nós, que assim seja. Amém. Desde los momentos en que te vi, supe que eras para mí una chispa divina, un faro en mi vivir. Tu amor sagrado me hace revivir. Amor sagrado, luz en mi sendero. Eres mi fe, mi cielo entero. En cada latido, en cada suspiro, encuentro en ti mi destino. Tus ojos espejos de mi alma, en tu abrazo encuentro la calma. Eres mi refugio, mi paz, mi verdad. En ti descubrí la eternidad.